Como eu falei para vocês, a partir ali do dia 16 de dezembro, a liturgia da missa se voltou para toda essa preparação da vinda de Jesus, mostrando alguns personagens muito importantes, né? Que antecederam a vinda de nosso Senhor. Nós vimos a principal de todas, que foi Nossa Senhora. Agora nós estamos vendo João, o evangelista. Nós vimos o anjo Gabriel que apareceu, João o Batista, né? Nós vimos também lá no templo o anjo Gabriel que apareceu a Zacarias no templo, falando para ele do nascimento de João. Nós vimos Isabel, que depois da gravidez dela ali, quando ela estava grávida, ela se escondeu, ficou meio que envergonhada, até mesmo por causa da idade dela. E hoje nós vemos o nascimento de João Batista, que vem com essa pergunta, né? Porque tanto mistério em volta desse homem. O pai dele ficou mudo. Existia na tradição ali de Israel, tradição judaica, que o nome do pai deveria passar para o filho e não passou. O nome dele vai ser João. E por que não? Por que não deveria ser Zacarias, que é o nome do pai dele, e o nome dele vai ser João? Por que disso? Toda esse mistério que termina com essa pergunta: o que virá a ser este menino? O que virá a ser ele? Bem, aqui na primeira leitura, o profeta Malaquias, ele disse que Deus iria enviar um anjo para preparar o caminho para ele, para Deus. Então aqui já está a primeira coisa, né? A pergunta que foi feita já no Antigo Testamento já se dizia: ele vai preparar o caminho para a chegada do Senhor. Esse é a pessoa. Esse menino que está envolto de tanto mistério, é ele que vai preparar o povo. Aí no livro, ali no Evangelho de São Lucas, nós vemos, né, que nós estamos em Lucas, mas lá no capítulo 3 nós vamos ver, né, esse João, o Batista, ou seja, o batizador. As pessoas, quando estavam ali, ouviam a pregação dele, pediam a conversão, aí eles eram batizados. Eles precisavam estar bem preparados mesmo para o Senhor chegar. E quando ele ia pregando, as pessoas iam mudando o coração. O que é que eu devo fazer então? Aí João Batista dizia: olha, faça isso, faça aquilo. Na verdade, o que está por trás de todo esse trabalho de João Batista é que ele é um arauto. Quem é o arauto? O arauto é aquele que é enviado pelo rei ou pelo príncipe para avisar nas regiões alguma coisa que o rei havia falado ou dito. Então, o arauto ele ia na frente. Olha, o rei está dizendo isso, o rei está dizendo aquilo. Olha, vocês agora devem viver assim. Ou senão eles iam para dizer: o rei está chegando. Por isso que ele também falava do amigo, né? O amigo do esposo. Então ele tinha que chegar lá, o arauto, o emissário do rei, ele deveria chegar lá e fazer esse anúncio. Então, o pessoal, né, naqueles pequenos reinados, eles tinham que se preparar. O rei está chegando, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quem estava numa vida errada tinha que mudar. Vamos organizar, vamos preparar a cidade, porque o rei vai chegar. O rei está chegando, está vendo? É tudo aquilo que nós vivemos nesse tempo do advento, né? O rei vai chegar, Jesus vai chegar. Estejam preparados.
E ali tinha momentos que dizia até que nós não sabíamos nem a hora, nem o momento que ele iria chegar. Então João Batista foi esse. A primeira coisa que João Batista tinha que fazer era isso: preparem os corações, mudem de vida, porque o Senhor está chegando. Só que tinha uma coisa também, né? As pessoas não sabiam quem era. Quem era o tal? Quem era o Messias que estava pronto para chegar? Aí entra a segunda missão de João Batista. É apontar, mostrar. Vocês veem que na hora que ele estava lá batizando, de repente, Jesus apareceu. Imagina, né? A multidão estava ali, João Batista ia lá, batizava um, batizava outro, o pessoal se preparando, os discípulos de João Batista estavam ali também. Aí, de repente, Jesus aparece. Aí ele vem em direção a João Batista. Quando João Batista vê, aí João Batista quer ser batizado, ele dizia assim: me batiza. Aí Jesus disse: não, é preciso que se cumpra o que foi pedido. Aí João Batista batiza-o. Quando ele é batizado, nós vamos ver isso agora nas festas desse tempo do Natal. Aí veio o Espírito Santo em forma de uma pomba. E lá do céu se ouviu uma voz que se dizia: este é meu filho bem amado. Agora Deus aponta, é Deus que mostra. Ouviu. É tempo de ouvir, agora é esse daqui. Antes se ouvia João Batista, agora é ele que deve ser ouvido. Aí João Batista, diante de toda essa experiência, ele aponta para o pessoal, mostrando para o pessoal, apontando Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vamos esquecer que o anjo Gabriel, quando o anjo, né, apareceu lá, porque ali não se fala nem que é o Gabriel, né? O anjo que apareceu em sonho para José, ele dizia: ele virá, ele nascerá e virá para tirar o pecado do seu povo. Aí agora João Batista olha e diz: olha, é ele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que ele fala o Cordeiro? Porque lá no templo o cordeiro era oferecido em sacrifício para remir os pecados das pessoas. Mas só que não era suficiente. Não é um animal que deveria morrer. Quem deveria morrer era uma pessoa para salvar o povo. E essa pessoa tinha que ser um homem. E um homem deveria ser um homem sem pecado. E para ser um homem sem pecado, só Deus. Porque se fosse um pobre de um homem para morrer pelo pecado do povo, como é que ele ia morrer se ele era pecador também? Por isso que Nossa Senhora foi preservada do pecado, para que Jesus pudesse nascer e ele se tornasse o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha, meus irmãos, a pergunta que foi feita: o que virá a ser este menino? O arauto do Senhor. Isso fica bem claro hoje que a gente vê os arautos do Evangelho, né? Então os arautos do Evangelho quer dizer isso, né? Então o arauto, ele vai à frente, ele vai aplanar os caminhos, ele vai endireitar. Aonde tiver coisa errada, ele vai dizer: se conserta que ele está chegando. E ele está chegando. Amanhã na noite da vigília, nós iremos celebrar o nascimento dele. Mas eu vou voltar de novo. João Batista é o arauto. Olha bem, se João Batista, ele foi aquele que no mundo ele precisava mostrar para os outros o caminho que se deve seguir para ir ao encontro do Senhor.
e se encontrando com o Senhor, se encontra com a salvação. Eis a missão de nós sacerdotes. Eis a missão dos bispos. A missão é essa: apontar. Apontar Cristo. Apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pecadores precisam se voltar agora para aquele que veio para tirar o pecado, que veio para nos salvar. Essa é a missão. A missão de João Batista se torna a missão de nós sacerdotes. Como eu já falei para vocês, todas as vezes que vocês olham para um padre ou para um bispo, deveria despertar dentro do coração de vocês o desejo de mudança de vida. É o homem de Deus. Por isso, a necessidade de que nós sejamos, não é por orgulho, mas a nossa vida, ela tem que mostrar isso, e isso precisa se tornar visível. O sacerdote precisa ser visível, ele não pode se tornar invisível no meio das pessoas. Ele tem que ser visível. Você tem que olhar para aquele homem e entender, é um sacerdote. É um padre. Imagina, conta essa história que tinha um homem que estava prestes a se jogar de uma ponte embaixo, queria se suicidar. E na hora que ele já ia para se jogar, ia passando um homem. Só que esse homem, claro, era um padre. E ele viu que era um padre. Mas por que ele viu que era um padre? Ele, provavelmente eu estava de clésima ou estava de batina. Na hora que ele viu, ele saiu correndo ao encontro do padre. Abraçou o padre e pediu perdão porque queria tirar a vida dele. Porque o padre se tornou sinal de salvação para ele. Como João Batista, ele se tornou um sinal de salvação para todo aquele povo. Mas veja, eu não quero dizer isso, colocar somente nas costas de nós padres, mas isso aqui é nas costas de todos os cristãos. Não sei se vocês se lembram, né, que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, ali quando Jesus faz o Sermão da Montanha, que ele começa com o Sermão da Montanha, e depois ele continua, ele começa com as bem-aventuranças, que está dentro do grande Sermão da Montanha. Aí, quando termina o sermão, as bem-aventuranças, ele diz bem assim, que nós devemos ser luz nesse mundo de trevas. E nós devemos ser sal nesse mundo sem sabor. Como é que nós podemos ser luz? Com a nossa vida. Mas é muito importante, meus irmãos, que nesse mundo que nós estamos, uma vez que o cristão precisa ser sal, precisa ser luz, porque o cristão deve ser um arauto também. Não é somente quando se está com o microfone na mão falando de Deus, né? Porque tem gente que acha que ele é o arauto, ele é o propagador dos ensinamentos do Senhor somente quando ele está com o microfone na mão, aí falando de Deus e aquela coisa toda. Quando larga o microfone, ele se torna um com os outros. Não pode se tornar um com os outros. O cristão, ele deve portar na vida dele sinais de que ele é cristão. É preciso que as pessoas, quando olhem, principalmente vocês, que são de missa diária, vocês que descobriram o valor da Santa Missa, vocês que têm procurado no dia a dia levar uma vida santa, vocês que no dia a dia, vocês procuram rezar, buscam a confissão, buscam tudo,
Porque vocês querem ser santos, porque vocês descobriram o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, vocês no mundo precisam ser essa luz. É por isso que nós, católicos, nós precisamos sempre portar sinais que nos leva a Cristo. Um crucifixo. O texto, muitas vezes nós encontramos pessoas aí rezando com o texto na mão. Ali está mostrando, olha, é um católico, é um cristão. A forma de se vestir nossa deve ser diferente da do mundão. Olha como é que o mundo se veste. Cada vez mais o mundo está se tornando nu. As pessoas estão se tornando nuas. E como é que um cristão, se vestido igual ao mundo, ele vai ser sinal da presença de Cristo? Não vai ser. Porque é igual, não tem mudança, não tem diferença nenhuma. Aí a forma de se vestir é igual. Então as pessoas do mundo de hoje precisam olhar para os cristãos e ver que os cristãos se vestem diferente. E aí eles vão identificar. Olha, eles são católicos, eles são cristãos. É por isso que se veste dessa forma. Se torna sinal. Não. Tudo igual. Você olha um mundano, um ateu, e você vê um cristão, um católico, os sinais deles é tudo igual. Estão nos bares bebendo, estão nas casas de prostituição se prostituindo e dizem que são cristãos, e dizem que são católicos, com a garrafa de cerveja na mão e tudo mais. Aqui eu não estou aqui falando contra a bebida simplesmente, porque beber não é pecado, mas a embriaguez já é. Mas diante de um mundo onde as pessoas se embriagam, seria bom que os cristãos evitassem determinados sinais que vão fazer com que as pessoas até achem, está vendo? É tudo igual. João Batista era diferente, até no se vestir. Ele vestia uma roupa de pele de cordeiro. A forma de comer dele era diferente. Era um homem penitente. Na realidade do mundo de hoje, se nós, que somos e dizemos que somos portadores do Evangelho, nós somos iguais a todo mundo, como é que nós vamos ser? Eu repito, o testemunho não se dá somente quando se fala, porque, e ainda existe um problema, né? Porque hoje as pessoas já não estão nem mais acreditando no que se fala. O que as pessoas querem ver na vida. Eu pergunto, você é um arauto do Evangelho mesmo? Porque eu não estou falando do arauto do Evangelho por causa dos arautos do Evangelho. Eu estou falando arautos diante da explicação que eu dei. Quando você chega nos lugares onde você se encontra, ainda que você se escondesse, as pessoas percebem que você é diferente, que você é luz, que você é sal, ou simplesmente você é igual a todo mundo. No mundo de hoje, os cristãos não podem ser iguais. Essa história de que nós temos que ser iguais não evangeliza. Não dá para ser um arauto assim. É preciso ser diferente. No falar, no se comportar, na maneira de ser, é preciso existir uma diferença. Porque quem será esse menino? Quem é aquela pessoa? Vocês já notaram aquele rapaz ali? Quem é ele? Olha só, desperta no coração das pessoas a diferença, né? Porque ele é diferente. De quem é aquela pessoa? Aí vão lá e perguntam. Mas a igualdade, tudo igual.
Não há diferença dos cristãos para o pessoal do mundo. Não tem diferença. Está ok? Essa pergunta que fez-se a João Batista, o que virá a ser este menino, e depois eles viram quem era. Eu deixo essa pergunta para você. Quem é você? No mundo, na sua casa. Quando as pessoas olham e dizem para você, é o radical, é o santinho, é o papa Orcha, é o rato de sacristia. Se estão dizendo isso de você, sinta-se feliz, orgulhoso, porque alguma coisa está levando aquelas pessoas a entenderem que você é um homem de Deus. Eles só não falam com essas palavras, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Aí como eles querem denegrir a imagem, para que você pare de ser aquilo que está sendo, porque está incomodando ele, eles dizem isso, é a beata, é o rato de sacristia, é o santinho, quer dar uma de santo agora. Ó o papa Orcha, ó não sei o quê. Se você nunca recebeu um elogio desse, significa que você ainda não está sendo um arauto. Você é qualquer coisa, você é um homem que se diz ser cristão, que se diz ser aquilo, mas se as pessoas se você não causa um desconforto nos lugares aonde você chega, mas é esse desconforto, né? É o desconforto de que as pessoas olham para você e veem você um homem de Deus ou uma mulher de Deus e começa a denegrir a sua imagem. Se você não está sendo isso, meu amigo, reze mais, leia mais a Sagrada Escritura, leia mais a vida dos santos, porque aí poderá acontecer a mudança, porque senão, igual. Repito, vou terminar agora a homilia. Você tem que ser um arauto. Aonde você chega, tem que causar desconforto, porque você é diferente. Ou seja, você é um cristão. E o cristão, ele é diferente. Ele não é igual ao mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo e não somos iguais ao mundo. Nós somos homens e mulheres de Deus, que apontam o Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.